A longa história de conflitos entre o Azerbaijão e a Armênia teve mais um capítulo de violência nessa semana. Uma ofensiva do exército de Baku deixou mais de 200 mortos e provocou um alerta geral na região. O editor internacional Fabrício Naitsky explica pra gente essa história. Uma região em disputa há décadas. Esse é o chamado Nagorno-Karabakh, palco de mais um conflito violento entre Azerbaijão e a comunidade armênia na última semana, com pelo menos 200 mortos. Na última terça, o exército azerbaijano rompeu um cessar-fogo vigente desde 2020, com uma forte ofensiva relâmpago para retomar o controle da região. O ataque veio uma semana após a eleição do novo presidente local, em um governo que não é reconhecido por nenhum país estrangeiro. O território de Nagorno-Karabakh está localizado no sul do Azerbaijão, no oeste asiático, e é legitimado pela comunidade internacional como parte do país. Mas a população, de cerca de 120 mil pessoas, é quase inteira de etnia armênia e tem controle político. O povo armênio, de maioria cristã, afirma estar na região há mais tempo, há pelo menos 2.000 anos. Já o Azerbaijão, com população de origem turca muçulmana, também diz possuir relações históricas com a área. Os conflitos se intensificaram com a dissolução da ex-União Soviética, entre o final da década de 1980 e o começo dos anos 90. Na Primeira Guerra, mais de 30 mil pessoas morreram e 1 milhão precisou deixar a área. Em 2020, em plena pandemia, os embates foram retomados. Em um confronto que durou 44 dias, o Azerbaijão recuperou 1/3 do território, com um saldo de 6.500 mortos. À época, o governo da Rússia interferiu e conseguiu fazer com que os países assinassem um cessar-fogo, além de enviar quase 2.000 militares para garantir a paz na região. O Kremlin também foi responsável por abrir o chamado Corredor de Lachin, a única passagem entre Nagorno-Karabakh e a Armênia. O governo de Baku, porém, deu início a bloqueios na área no final de 2022 e acusou os armênios de traficarem armas pelo caminho. A força mostrada pelo exército do Azerbaijão está relacionada ao investimento militar do país, somada à incapacidade russa de manter a paz em meio à guerra na Ucrânia. É o que diz o professor de Relações Internacionais da ESPM, Günter Hudzit. Esse avanço é o mais recente desses conflitos, né? Eu estou falando desses recentes conflitos, estou falando de 4 anos para cá, em que pelo boom do petróleo, principalmente o preço alto do petróleo nos últimos anos, isso favoreceu muito o Azerbaijão. O PIB do país cresceu muito mais do que o PIB da Armênia. E, consequentemente, os gastos militares azeres também subiram exponencialmente mais do que os dos armênios. Por isso que as Forças Armadas do Azerbaijão conseguiram vitórias tão rápidas, tão decisivas nesses últimos anos, porque eles realmente vêm investindo na sua capacidade militar ofensiva. Muita gente ficou espantado com os usos dos drones na guerra da Ucrânia, mas os azeres já usaram isso recentemente contra os armênios e de uma forma muito efetiva. Um dia após o último ataque, o Azerbaijão confirmou um novo cessar-fogo temporário e a abertura de negociações com os separatistas armênios, com o desarmamento total das tropas no território. A notícia agradou o Kremlin, mesmo com a morte de 2 soldados russos, e ajudou a acalmar parte dos ânimos da comunidade internacional. Sob protestos na capital Yerevan, o governo da Armênia admite a possibilidade de Nagorno-Karabakh passar para o controle azeri, mas a população no enclave teme uma limpeza étnica e pede garantias de segurança em meio a um possível retorno da comunidade azerbaijana antes de entregar as armas. Não é nem um acordo, né? Seria praticamente uma capitulação, porque não tem como eles se defenderem. Então, sim, a população corre um grande risco de ter uma limpeza étnica. Na melhor das hipóteses, eles seriam expulsos
e, portanto, serem enviados para a Armênia e, na pior das hipóteses, serem mais uma vez massacrados. Então, a situação ali é realmente preocupante do ponto de vista dos direitos humanos e, principalmente, para o Ocidente, que tanto tem esses princípios como base da nossa civilização. Muito aguardado pelo mundo, o resultado das negociações deve trazer implicações diretas na geopolítica da região. Mas sem manter relações diplomáticas, os dois países vão precisar encontrar um caminho para negociar a paz.